Esse período é chamado de Grande Tribulação, 70ª semana de Daniel e Angústia de Jacó. Esse nome, Angústia para Jacó, está em Jeremias 37. Maurício, exibe esse versículo para nós entendermos. Olha só o que diz esse versículo aí. Então é comum você ouvir falar, a grande tribulação, o período de angústias para Jacó. O que realça a realidade de que na grande tribulação, quem vai sofrer bastante, quem é? Quem vai sofrer muito na tribulação? Os judeus. A gente olha hoje em dia, né, o antissemitismo crescendo, dá até a ideia, será que o cenário está sendo preparado para a grande tribulação? Porque tem crescido tanto o semitismo, né? Será? Não sabemos. Nós não podemos tirar essas conclusões assim, porque o antissemitismo sempre cresceu e diminuiu. Cresceu e diminuiu. Na época de Hitler, na Europa, meu Deus, antissemitismo total. Ah, só na Alemanha. O quê? O quê? Olha, as pessoas assustam e ficam admiradas porque o Holocausto não foi na França. Porque o ódio dos franceses contra os judeus era maior que o ódio dos alemães contra os judeus. Muito maior. E assustam, dizendo, como pode? Como o Holocausto aconteceu na Alemanha? Quando na França o ódio era muito maior. Sempre houve essas ondas de antissemitismo. O João Mota sabe, na Península Ibérica, os autos de fé, a perseguição contra os judeus em Portugal, muitos fugindo para o Brasil, muitos fugindo para o Marrocos. Já imaginou? Judeu fugindo para o Marrocos, porque o Marrocos era mais seguro do que Portugal. Então sempre teve essas ondas de antissemitismo. Não dá então para você falar, essa onda de antissemitismo agora é evidência de que o anticristo está chegando, a tribulação está chegando. Não é, nós não sabemos. Sempre teve ondas assim, sempre. Então não dá para tirar essas conclusões. Cuidado com essas conclusões. Pode ser? Pode. Não sabemos. Ok? Mas sempre existiu. Uma coisa é certa, a grande tribulação vai ser um período de sofrimento muito grande para o mundo todo. Mas as pessoas perseguidas pelos incrédulos serão os que crerem em Cristo, serão muito perseguidos e mortos, e os judeus. O diabo vai querer acabar com esses dois grupos. Os judeus, crentes ou incrédulos, não interessa, e os crentes. Não importa se é gentil ou se não é. O anticristo vai querer acabar com esses dois grupos. Ok? Muito bem, vamos ver aí Jeremias 37. Olha o que fala. Olha só. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então, olha só, esse versículo fala ali de um dia, o tempo de angústia para Jacó. E alguns dizem assim, olha, na verdade, esse versículo aqui está falando sobre o exílio babilônico. Por quê? Porque Jeremias viveu na época do exílio babilônico. Ele inclusive alertou os judeus, os israelitas, acerca do perigo da Babilônia. Mas ele não foi ouvido. E então vieram os babilônios e destruíram Jerusalém. E tomaram conta ali de toda a Judéia, do reino do sul. O reino do norte já tinha sido extinto, já no ano 722, por mão dos assírios. Mas os babilônios tomaram o reino do sul. Jerusalém é a capital. Então, dizem assim, olha, isso aqui, na verdade, é uma alusão à invasão dos babilônios. Não tem nada a ver com tribulação, porque muitas pessoas falam que a grande tribulação não vai acontecer ou já aconteceu. Existe um modelo escatológico chamado preterismo, que fala que a grande tribulação que Jesus falou em Mateus 24 já aconteceu. É uma minoria? É uma minoria. São pouquíssimas pessoas. Mas dizem isso já aconteceu. Aí falam assim, mas Jesus vai voltar no final dela. Não, mas ele voltou. O quê? Ele voltou. Eu perdi esse dia. Para você falar isso, você tem que viver num universo paralelo. Né? Você tem que ver em Nárnia, tem que ver na Disneylândia, para você falar uma coisa dessas. Mas dizem isso. Dizem isso e fingem que mas ele voltou. Mas como? E não dão continuidade, que não há como sustentar isso, esse tipo de preterismo. Não tem condições, é absurdo. Mas dizem isso. E outros falam, não, isso aqui não tem nada a ver com tribulação, nada a ver.
isso aqui tem que ver com o dia de angústia que os babilônios iriam trazer. Faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque o versículo está em Jeremias. Mas tem um probleminha. Olha o que acontece na sequência. Olha só. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. Olha aqui. Aí vão dizer assim, mas ele fez isso. Veio o dia de angústia, eles foram levados para a Babilônia, ficaram sofrendo o dia de angústia na Babilônia por quantos anos? 70 anos, e Deus no final quebrou o jugo. Ok, faz sentido, realmente. Parece que esse versículo se refere realmente a algo que já passou, ao período do exílio babilônico e da restauração de Deus, quando trouxe o povo de volta para a terra. Qual o problema? Vamos continuar a leitura. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Opa! Melou tudo agora. Por quê? Porque depois dos babilônios, o povo judeu foi feito escravo? Meu Deus. Império Persa, Império Grego, Império Romano. Depois do Império Romano foram espalhados pelas nações, foram feitos escravos por um monte de gente, perseguidos no mundo inteiro, foram oprimidos e até hoje são. Quando então essa parte aqui se cumpriu? Quando na história essa parte aqui, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Quando isso se cumpriu na história? Quando? Nunca. Então, nós aguardamos o dia em que isso aqui vai acontecer. Vai acontecer um tempo de angústia para Jacó, é a grande tribulação. Vai vir o livramento de Deus, quebrarei o seu jugo, e haverá então o estabelecimento de uma condição definitiva. Eles nunca mais serão escravos. E olha só, e vão se converter. Todo o povo, olha o que diz: que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. O quê? Eu vou salvar esse povo depois da tribulação, e esse povo vai me servir, e eu vou colocar o rei Davi para governá-lo. Quando isso se cumpriu? Nunca. Então nós aguardamos que isso um dia vai se cumprir.